Agora, nesta noite, quero que vocês abram comigo no capítulo 19 do Evangelho de Lucas. No capítulo 19, Jesus está passando por Jericó, neste ponto das Escrituras, e um homem cego gritou e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus o tocou e ele foi curado. E agora ele está passando bem pelo meio de Jericó e outro incidente acontece ao mesmo tempo. E Jesus entrou e passou por Jericó, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. E ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Isso significa a multidão de pessoas, não a imprensa de mídia. Porque ele era de pequena estatura, e correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. E ele desceu depressa e o recebeu com alegria. E quando viram isso, todos murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. E Zaqueu de pé disse ao Senhor: Ei, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. E se de alguém extorquir alguma coisa, restituo 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Hoje a salvação vem a esta casa, porque ele também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que foi perdido. E há milhares de pessoas aqui esta noite que estão perdidas. Você não está tão distante dos seus pais nem dos seus amigos. Você está perdido para Deus. Você está separado de Deus. E Jesus veio para te procurar. E ele procurou por Zaqueu. E eu vou te contar a história enquanto Jesus passava por Jericó. Agora veja, Zaqueu era um publicano. Isso significava que ele era um cobrador de impostos e trabalhava para Roma. Ele era rico, ele era desprezado, ele era um excluído social. O povo não gostava dos cobradores de impostos que recolhiam impostos para um país estrangeiro que os dominava. E se Jesus tivesse levado em conta a opinião pública, ele nunca teria sequer olhado para Zaqueu. Mas Jesus nunca considerou a opinião pública. A Escritura diz que em todas as ocasiões, Jesus não fez de si mesmo reputação. E imagino que já fazia muitos meses desde que alguém havia entrado voluntariamente na casa de Zaqueu. Um homem de grandes riquezas, mas era um homem solitário. Ele era um homem odiado. Ele era evitado por quase todos na cidade. Mas sua curiosidade falou mais alto. Ele queria ver Jesus. Talvez ele já tivesse ouvido falar de Jesus e ouvira que o chamavam por muitos nomes. Algumas pessoas chamaram Jesus de demônio. Alguns diziam que ele era um fanático. Alguns diziam que ele era um blasfemo. Alguns diziam que ele era um herege. Alguns diziam que ele era um profeta. Alguns diziam que ele era um impostor. E muitos diziam que ele era, na verdade, o Filho de Deus. Então, naturalmente, Zaqueu tinha uma enorme curiosidade de ver Jesus. Mas veja, para ver Jesus, ele tinha alguns obstáculos no caminho para chegar até Jesus. Havia a multidão, uma grande multidão, e ele era um homenzinho. E tentar abrir caminho no meio daquela multidão era muito difícil. E ele também era de baixa estatura. Ele era um homem muito pequeno. E passar pela multidão era quase impossível, porque todos queriam ficar perto de Jesus. E muitos de vocês gostariam de conhecer Jesus, gostariam de se aproximar de Jesus, gostariam de ter Jesus em seus corações, gostariam de ter a salvação, mas enfrentam muitos obstáculos. Quais são eles? Vamos apenas listar alguns deles que você enfrenta. O primeiro é o orgulho. A Bíblia ensina que o orgulho impede mais pessoas de chegarem a Cristo do que qualquer outro pecado. O pecado do orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia diz: se alguém entre vocês parece ser sábio neste mundo, torne-se tolo para que possa ser sábio. Jesus disse que precisamos nos tornar como crianças pequenas para sermos convertidos.
E se você quer se aproximar de Cristo e ter Cristo em seu coração, talvez você seja sábio, mas precisa se tornar tolo. Você precisa se tornar como uma criança. Veja, todos nós somos orgulhosos e não gostamos de nos humilhar. E então a segunda coisa que nos afasta de Cristo é a idolatria. E a idolatria é outro pecado mencionado nas Escrituras como sendo responsável por afastar mais pessoas de Deus do que quase qualquer outro pecado. E a nossa idolatria é muito única em nossos dias porque adoramos a nós mesmos. Adoramos o homem. Quer percebamos ou não, estamos adorando a nós mesmos. As coisas que criamos, as coisas que fizemos com nossas mãos, seja uma televisão ou um carro novo, materialismo. Todas essas coisas se tornaram deuses e deusas. O sexo se tornou uma deusa, tanto quanto era nos dias de Éfeso ou nos dias de Roma. Estes são os deuses modernos. E as Escrituras dizem, idolatria, aqueles que a cometem terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, em Apocalipse 21:8. Deus odeia a idolatria. E então a terceira coisa que pode impedir alguns de vocês de virem a Cristo é o mundanismo. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma, disse Jesus em Mateus 16. Há muitos de vocês que estão vendendo sua alma, seu espírito eterno, por um pouco deste mundo. Mas Jesus disse, suponha, você tivesse todo o petróleo do Oriente Médio, todo o ouro da África do Sul, todos os diamantes da Holanda, toda a riqueza do mundo inteiro, e tudo isso fosse seu. Toda a música, toda a cultura, toda a filosofia, toda a psicologia do mundo, você tivesse tudo isso e perdesse sua alma, não valeria a pena. E ainda assim você está perdendo sua alma por apenas uma pequena parte disso. Agora, isso não significa que você não deva ter dinheiro. Em nenhum lugar da Bíblia Deus condena um homem rico, a menos que ele faça mau uso da riqueza ou a tenha conseguido de forma errada. Aí sim ele é condenado. Mas a Bíblia diz, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Agora, o que significa essa palavra mundo? É cosmos. Significa um sistema mundial dominado pelo mal. Aquela parte maligna do sistema mundial em que vivemos. Ser amigo disso significa ser inimigo de Deus. E Deus diz, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa impura. Mundanalidade no Novo Testamento significava o relacionamento que as pessoas tinham com seu ambiente social. Devemos nos separar dos males do mundo. Agora, talvez você tenha visto aquelas enormes imagens na televisão há alguns meses de cerca de 40 baleias que, por alguma razão biológica desconhecida, se encalharam e morreram. Elas deixaram seu ambiente de vida por um de morte e morreram. E muitos de vocês deixaram o ambiente de viver nas Escrituras e viver para Deus. E foram para o mundo e sua alma está morta para Deus. É como o Lemmingue na Escandinávia. Eles se juntam e, por alguma razão desconhecida, caminham até o oceano e morrem. Você provoca deliberadamente a sua própria morte espiritual. Você promove a sua própria morte eterna ao seguir os males do mundo ao seu redor. E o mundo ao seu redor te aperta em seu molde, e isso se torna um obstáculo para você vir a Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que você vai ter que abrir mão das coisas erradas que existem no mundo. A luxúria, a ganância, o ódio, o preconceito e o materialismo. Parte do mundo está errada. Você precisa se afastar disso quando vem a Cristo. E é por isso que é tão difícil seguir a Cristo nos dias de hoje. Não é fácil ser cristão. Eu não vou enganar você. Eu diria que é mais difícil ser cristão agora, na América moderna ou no mundo ocidental moderno, do que em qualquer outra parte do mundo.
Veja, para ser cristão em algumas partes do Oriente ou em algumas partes do mundo, você realmente precisa se posicionar por Cristo. E você tem que sofrer. Mas em um país onde não há sofrimento, nem perseguição física, é relativamente fácil apenas ir levando, sem realmente conhecer a Cristo, chamando-se de cristão, mas sem realmente ser um cristão. Não um cristão do Novo Testamento. E há milhares de pessoas assim, que foram à igreja a vida toda, foram batizadas e confirmadas, mas ainda assim não conhecem a Cristo. E então outro obstáculo são os pecados secretos, diz a Bíblia. O salmista orou, purifica-me dos pecados ocultos. E Paulo escreveu aos Romanos, o dia em que Deus julgará os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo. Você não pode esconder nada de Deus. Seus amigos não sabem nada sobre eles. Sua família pode nem saber, mas você sabe. E Deus tem falado com vocês a respeito deles. É como o incrível Hulk na televisão. Acho que já vi uma vez, talvez duas, mas li a respeito. E se eu entendi corretamente, está tentando se livrar da pessoa que existe dentro dele. Sempre. E talvez você esteja travando uma batalha com o homem oculto em seu coração, com seus pecados secretos. Confesse-os a Cristo esta noite. Vá até a cruz e leve esses segredos do seu coração. Coloque-os diante dele e diga: Senhor, aqui estão. Eu me rendo. E então a autossuficiência é outra coisa que afasta as pessoas de Cristo. Há uma geração, diz a Bíblia, que é pura aos seus próprios olhos, mas ainda não foi lavada da sua imundície. Puros aos nossos próprios olhos, nos elogiando uns aos outros, dizendo que somos bons, quando na verdade somos maus, dizendo que somos bons, quando na verdade estamos pecando e quebrando as leis de Deus. Isso nos afasta de Cristo, a autossuficiência. Agora vimos os obstáculos. Vamos olhar para Jesus. É um chamado pessoal. Jesus se volta para Zaqueu e o chama pelo nome. Ele vê Zaqueu em cima da árvore. Veja, Zaqueu havia subido em uma figueira brava e estava lá sentado em um galho, observando Jesus. E de repente o homem mais impopular da cidade, o mais odiado, o mais pecador, ouve seu nome, chamado pelo grande profeta Jesus. E Jesus diz: Zaqueu, você consegue imaginar o quanto ele ficou surpreso? Que em meio a toda aquela multidão e aqueles líderes religiosos, ele, o pior pecador da cidade, fosse chamado pelo nome? A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor. Ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz. Em Gênesis, lemos que Deus veio pessoalmente ao jardim do Éden para chamar Adão. Ele disse: Adão, Adão, onde estás? E mais tarde, ele chamou Abraão. Ele disse: Abraão, Jacó, Moisés, Josué, Gideão, Samuel, Davi, Salomão. Ele chamou todos eles pelo nome. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Ele os chamou pelo nome. E então, quando o Senhor Jesus Cristo veio, chamou seus discípulos pelo nome. Ele desceu até a praia e gritou: Simão, Pedro. Os nomes são André, James e também o John. E para receber os impostos, havia outro homem como Zaqueu, um cobrador de impostos. Mateus, vem e segue-me. E ele se levantou e seguiu Jesus imediatamente. E no caminho de Damasco, ele disse: Saulo, 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 por que você me persegue? E na ilha de Patmos ele disse: John. Ele te chamou pelo nome. Qual o seu nome? Jim, Mary, Suzy, Peter. Ele te chamou pelo nome hoje à noite. Ele sabe o seu nome. Ele sabe tudo sobre você. E ele te ligou. E ele diz: Maria, levante-se do seu assento e venha me receber esta noite. Quero entrar na sua casa e no seu coração. Jim, você precisa de mim, sabe? Você precisa que eu te ajude, que eu te perdoe, que eu te leve para o céu. Levante-se da sua cadeira e venha. Ele te chamou pelo nome.
Ele olhou para cima na árvore e disse: Zaqueu! E foi um chamado urgente. Ele disse: Zaqueu, apresse-se depressa. Nós não temos muito tempo. E é isso que ele diz para você: depressa! Apresse-se. Se você vai vir a Cristo, venha agora. Você pode nunca mais ter outro momento como este. Em nenhum lugar a Bíblia promete que amanhã você poderá ser salvo. É hoje. Hoje é o dia da salvação. Agora é o tempo aceitável. Pode ser que não haja um amanhã para você. Há um pequeno verso no seu hino nacional que às vezes eu deixo de perceber quando o ouço ser cantado e é algo lindo. Ó Senhor nosso Deus, levanta-te. Em ti depositamos nossas esperanças. Deus nos salve a todos. Esta noite, essa seria a minha oração por você. Deus salve-nos a todos. E foi isso que o Senhor Jesus veio buscar e para salvar aquilo que está perdido. Hoje Ele está te chamando pelo nome com urgência. E foi uma decisão acertada, pois Zaqueu agiu com pressa. Sabe o que ele fez? Ele não esperou para descer da árvore. Ele saltou. E D.L. Moody, o evangelista do século passado, disse que Zaqueu foi convertido do membro para o chão. E eu acredito que isso é verdade. O jovem rico foi até Jesus. Ele se ajoelhou diante de Jesus, ele corria até Jesus, apressando-se para chegar até ele. E ele chegou até Jesus, mas não conseguiu pagar o preço. E ele se perdeu. Mesmo Jesus o amando e mesmo Jesus tentando. E Jesus conversou com ele e lhe deu um tempo precioso. Ainda assim, aquele jovem nunca veio a Jesus. Mas Zaqueu, o grande pecador, veio até Jesus. E Jesus foi à casa de Zaqueu. E sabe o que eu acho? Acho que Jesus provavelmente levou Mateus com ele. E imagino que Mateus e Zaqueu ficaram conversando até tarde da noite. E Mateus contou a ele sobre sua própria experiência. Como ele também tinha sido um cobrador de impostos, como tinha sido um pecador e como Jesus o chamou pelo nome. E ele disse: siga-me. E Mateus disse: eu me levantei naquele momento e o segui e nunca me arrependi nem por um minuto. Ele mudou a minha vida. Ele me deu segurança. Ele abençoou minha família. Ele uniu a nossa família. Eu morreria por ele. Eu entreguei minha vida a ele. E Zaqueu ouviu isso. E eu imagino que Mateus lhe disse naquela noite: sabe, Zaqueu, se você vier a Cristo, se você vier a Jesus, vai ter que fazer alguma restituição. Você vai ter que mudar todo o seu modo de viver. E você vai ter que declarar abertamente sua lealdade a Jesus Cristo. Devemos estar no mundo, mas não ser do mundo. Vivemos em dois mundos. Vivemos neste mundo, mas também somos cidadãos de outro mundo, o reino dos céus. E nossa primeira lealdade é sempre ao reino dos céus. Sim, imagino que Mateus tenha contado tudo isso a ele. Qual foi o resultado? O resultado foi que Zaqueu recebeu Cristo. Agora, receber Cristo envolve um ato de fé que vai além da simples razão humana. A Bíblia diz: o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Em outras palavras, uma pessoa natural como você simplesmente não pode chegar e raciocinar até o reino de Deus. Você não pode chegar a Cristo apenas pela razão. Não imagino que Zaqueu tenha se sentado e passado por toda a filosofia e todos os debates teológicos sobre Jesus. Ele simplesmente o recebeu com alegria, pela fé, de forma simples, como uma criança. E Jesus o recebeu e o perdoou. Veja, Cristo está batendo a porta do nosso coração esta noite. Ele está pedindo para pessoas como você o receberem. E eles o acusaram dizendo: este homem recebe pecadores. Você é um pecador? Você já quebrou a lei de Deus? Eu sou um pecador. E você? Claro que é.
Ele recebe pecadores. Não é maravilhoso que ele receba pecadores? E quando eu estiver diante dos portões do céu, se me perguntarem quando eu morrer, qual é a senha? Eu vou dizer que estou aqui pela graça e misericórdia de Deus, por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. Não estou aqui por nenhuma boa obra que Billy Graham tenha feito. Não vou para o céu porque preguei em um grande estádio cheio de pessoas como este hoje à noite. Não vou para o céu porque li a Bíblia. Não vou para o céu porque orei. Não vou para o céu por causa de uma esposa cristã maravilhosa e 5 filhos cristãos. Vou para o céu por causa da graça e da misericórdia de Deus. Eu sou um pecador. Eu mereço o julgamento. Eu mereço o inferno. Eu vou por causa de Cristo e porque recebi Cristo. Eu permiti que Ele entrasse no meu coração e fui até a cruz. Ele perdoou o meu pecado. Eu tenho a vida eterna. Eu sei que estou salvo esta noite. Eu sei de onde vim, sei por que estou aqui, sei para onde vou, e se Ele vier esta noite, estou pronto. Você sabe disso? Você tem certeza disso? Este homem recebe pecadores, mas os seus homens o receberam. A eles deu Ele o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Receba-o e deixe que Ele entre na sua vida, e você descobrirá o que significa ser alegre. Sem Cristo, para preencher esse vazio em sua vida, nada mais satisfaz. Sexo não resolve, drogas não resolvem. Poder, popularidade, tudo isso não é nada. Cristo é tudo. E então, quando você tem Cristo, você está pronto para viver aqui e agora, vida com V maiúsculo. Quando você realmente conhece Cristo como seu Salvador, sim, Zaqueu recebeu Cristo com alegria. E repare em outra coisa. Zaqueu confessou Cristo abertamente em público. Ele ficou diante de todos os seus amigos de toda a cidade e disse: eu estava errado, eu fui um pecador. Estou pronto para reparar tudo o que já fiz, se necessário, custe o que custar. De agora em diante eu vou seguir Jesus Cristo. Ele é meu Senhor e meu Salvador. Ele veio buscar e salvar a mim nesta cidade de Jericó. Ele veio a Halifax na forma desta cruzada para buscar e salvar você. E Ele chama você pelo nome. E Ele diz: apresse-se, venha enquanto há tempo. Porque veja, a Escritura diz: todo aquele que nega o Filho, esse também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho abertamente tem também o Pai. Além disso, a Escritura diz: todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E Jesus disse: se você me negar diante dos homens, se você me negar publicamente, eu não confessarei você diante de meu Pai que está nos céus. Veja, Jesus Cristo foi pendurado na cruz publicamente diante de centenas de pessoas, morrendo, sangrando por você. E Ele pede que você o receba publicamente. E eu vou pedir que você faça isso em um momento. Há 3 coisas que você precisa fazer. Primeiro, ouça isto. Assim você nunca poderá ficar diante do julgamento e dizer: eu nunca soube. Primeiro, você deve se arrepender dos seus pecados. Como você se arrepende? Arrepender-se é mudar de ideia e de rumo. É mudar o caminho da sua vida e seguir em uma nova direção. Agora talvez você não consiga se virar sozinho. Você não consegue. Diga: Senhor, ajude-me a mudar e a me arrepender. Isso é deixar Cristo entrar e mudar todo o seu padrão de vida. E então a segunda coisa, pela fé você o recebe. Agora, essa palavra fé pode fazer você tropeçar. Significa que você se compromete, que você entrega toda a sua vida a Jesus Cristo. Você não está confiando em nenhum outro Deus. Você não está confiando em nenhuma outra religião. Você não está confiando em nada além de Jesus Cristo e somente nele para te salvar. Isso é fé, compromisso total com Cristo. E então, em terceiro lugar, você está disposto a segui-lo. Você está disposto a ser discípulo dele. Agora, a palavra discípulo significa aprendiz. Ou disciplina, significa disciplina, aprendizado.
Você está seguindo, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, estudando a Bíblia, orando, testemunhando e frequentando a igreja. Você diz, bem, Billy, sabe, a maioria dessas coisas eu já faço, mas você realmente conhece a Cristo? Tem certeza disso? Se você não tem certeza, se você não tem certeza de que Cristo está em seu coração nesta noite e de que seu pecado está perdoado, Ele está chamando você pelo nome, Ele vê você e diz, apresse-se e venha. Vou pedir que você se levante do seu lugar agora, centenas de vocês de todos os lugares, como temos visto todas as noites. Levante-se do seu lugar, venha e fique aqui na frente e diga, ao vir, que você quer ir à cruz pela fé nesta noite e quer que seus pecados sejam perdoados. Quero saber que tenho a vida eterna. Quero ter certeza do céu. Levante-se e venha rápido, fique aqui. Se estiver acompanhado, eles esperam. Após você vir, falarei e orarei com você. E vamos lhe dar alguns materiais para ajudar na sua vida cristã. E então você poderá voltar e se juntar aos seus amigos. Mas vou pedir que ninguém saia do estádio agora, neste momento sagrado. Todos em atitude de oração, enquanto as pessoas já estão vindo, levante-se e venha agora também. Deus está chamando você pelo nome. Jesus está olhando na sua direção. Ele conhece o seu coração e diz, venha. Levante-se e venha rapidamente. Nós vamos esperar. Enquanto centenas estão respondendo ao convite do Sr. Graham para fazer um compromisso público com Jesus Cristo, você pode fazer esse mesmo compromisso aí onde está. Basta pegar o telefone e ligar para o número que aparece na sua tela. Amigos especiais estão esperando para conversar com você e orar com você sobre essa decisão tão importante. Você que está assistindo em casa, em um bar ou em um quarto de hotel, onde quer que você esteja pela televisão, você pode ver isso. Há centenas de pessoas aqui em Halifax, Nova Escócia, vindo para entregar suas vidas a Jesus Cristo. Você também é como Zaqueu e Jesus está chamando você pelo nome. E Ele está dizendo, venha, apresse-se, faça seu compromisso onde você está agora e não deixe de ir à igreja no próximo domingo. Deus abençoe você.